Os cervos pareciam estar assustados com alguma coisa. Algo na floresta os estava impelindo para a cabana. Alguns desviaram e outros simplesmente se chocaram com ela e atacavam todos, pois estavam com medo. Cris e Rodrigues conseguiram pôr a porta no lugar e empurrar os cervos que ficaram presos para fora, usando a porta. Todos estavam apavorados com tudo aquilo. May então chamou a atenção deles para a abertura por onde o sangue estava escorrendo. Cris foi até o carro e pegou um pé de cabra e, com a ajuda de Wells, forçaram o piso até que este começou a ceder. Rodrigues os ajudou a arrancar as tábuas de madeira. Conforme eles iam fazendo isso, uma névoa começou a se espalhar pela floresta, deixando tudo silencioso. Quando eles conseguiram arrancar as tábuas, todo o vão por baixo da cabana estava coberto pela névoa, que começou a subir e se espalhar. May tentava afastar a névoa com a mão para ver o que tinha naquele vão, pois o contorno de algo era visível. Foi quando ela viu uma cabeça esquelética presa por raízes de árvores. May se afastou com um grito, apontando para o buraco. Cris foi ver o que a tinha assustado e usou uma lanterna para iluminar, enquanto afastava a névoa, ficando chocado com o que viu. Ele afastou mais da névoa e chamou Rodrigues e Wells para verem. Eles iluminaram com as lanternas o local aberto e ficaram tão chocados quanto Cris, mas um som vindo do lado de fora chamou a atenção de todos. Eram as árvores que estalavam, rangiam, como se estivessem se contraindo e expandindo. O som foi ficando mais alto e se espalhou em volta da cabana. Cris lembrou de já ter ouvido aquilo antes, quando dormia no sofá. A névoa invadiu a cabana pelas janelas quebradas e galhos raspavam o telhado da cabana. Wells então disse: "Vamos ficar juntos. É ele se aproximando. Eu ouvi arranhões como esses na janela do hospital, antes dele me atacar." Cris e Rodrigues se levantaram e engatilharam suas armas. Cris então olhou para May e falou: "Querida, eu sei que está assustada, mas precisa investigar e continuar procurando. Tem que passar por cima de seu medo e entrar para ver o que é isso que está aí dentro." Slenderman enfiou suas mãos pela janela e Rodrigues, mesmo em meio à névoa, viu a sombra da mão e atirou, sendo seguida pelos outros. Logo os tentáculos começaram a perfurar as paredes de madeira e um tiroteio se iniciou. May se deitou no chão e começou a rastejar até a abertura no chão e escorregou para dentro do buraco, caindo no chão de terra. Wells observou a direção que os braços entravam e disse para os outros: "Vamos nos dividir. Rodrigues, você se concentra nos tentáculos. Sua mira é melhor que a nossa. Cris, você fica com as janelas e eu vou atirar para o telhado, onde imagino que o corpo dele esteja." Todos fizeram da forma como Wells sugeriu, e por alguns minutos conseguiram fazer o Slenderman recuar. Tempo suficiente para eles recarregarem as armas. May percebeu que depois de atravessar a névoa, embaixo da cabana estava totalmente livre da névoa. Era frio e silencioso. Ela não ouvia nada, nem os tiros, nem as vozes ou os sons das árvores rangendo. Era como se ali fosse outro lugar. Ela foi se aproximando do que parecia um altar. Havia um corpo retorcido e preso por grossas raízes de árvore. O corpo estava seco e a boca estava aberta de forma apavorante, demonstrando a imensa dor que o homem sentiu ao morrer. As raízes retorceram o corpo dele, que estava suspenso a 1 palmo do livro, preso pelas raízes que saíram das páginas abertas. May iluminou o livro e percebeu que palavras surgiam numa cor vermelha, que ela imaginou ser sangue. Ela percebeu que o que estava sendo escrito era o que acontecia naquele momento. Ao iluminar em volta do livro, percebeu que, apesar do livro estar no chão, sem estar preso a nada,
Ela não conseguia movê-lo. Chris procurou por ela pela sala, mas a névoa dificultava a visão dele. Então, preocupado, começou a chamar por ela. May, onde você está? Encontrou alguma coisa? May, responda! May não o escutava chamar. Ela não ouvia um barulho. Ela então ouviu um barulho. Ao iluminar em volta, ela percebeu vários corpos de crianças presos pelas mesmas raízes que saíam do corpo, retorcido, se espalhando por baixo da cabana. Foi quando descobriu o que fazia o barulho. O corpo de Stanton descia pelo teto daquele lugar, e as raízes se envolviam nele, o retorcendo, como todos os outros corpos ali. May percebeu que, apesar de saber que estava na cabana, aquele lugar ali embaixo não pertencia a seu mundo, e quando iluminou, todo o lugar era muito grande e vasto para seu vão embaixo da cabana. Ela entendeu que quando atravessou a névoa naquela abertura, atravessou para a dimensão do Slenderman, e o livro mantinha aquele portal aberto. Chris se desesperou quando não ouviu nenhuma resposta de May, mas não podia ver se ela estava bem. Então falou para Rodrigues e Wells. A May sumiu. A última vez que a vi, ela estava entrando no buraco. Alguma coisa aconteceu. Wells olhou para ele e, depois de pensar um pouco, disse: Rodrigues vai até lá ver se ela está bem. Como eu disse, ela tem a melhor mira. Se tiver algo lá, ela não vai errar. Ela não vai errar o tiro. Nós dois vamos segurar a coisa até onde der. Depois, se dirigindo a Rodrigues, ele disse: Tenha cuidado, por favor. Rodrigues sorriu para ele e foi até a abertura do chão, entrando na mesma e caindo ao lado de May, que gritou de susto. As duas olharam em volta do lugar e Rodrigues exclamou: Mas que lugar é esse? Não pode ser a cabana, é grande demais. É a dimensão dele. Percebe que não escutamos mais nada que acontece lá em cima? Rodrigues parou por um momento e constatou que o que ela falava era certo e disse: Por isso não escutou seu marido lhe chamar. May apontou o livro para ela e disse: O livro é a chave de tudo. Toda essa raiz sai dele e se prende a esse corpo e se espalha pelos outros. Eu imagino que o livro mantém o portal aberto. Eu já olhei ele inteiro e não está preso em nada, mas as raízes saem dele, e esses corpos são todas as vítimas dele. May apontou para o corpo retorcido de Stanton e disse: Ele acabou de surgir, minutos antes de você chegar. Rodrigues estava assustada com tudo aquilo. Havia uma realidade paralela embaixo da cabana. 2 mundos dividindo o mesmo espaço, separados apenas por uma névoa. Temos que destruir esse livro e sair daqui antes que esse portal se feche, Rodrigues falou, agoniada para sair logo daquele lugar. Não, policial. Acho que se separarmos as raízes do livro, podemos usá-lo para sair daqui. Algo me diz que se destruirmos o livro, ficaremos presos aqui com aquela coisa. Rodrigues analisou a situação e disse a May: Fique próximo à abertura. Vou atirar nas raízes. Quando ela se desprender, eu pego o livro e nós duas saímos daqui o mais rápido possível. Slenderman arrancou o telhado da cabana e tentou pegar os 2 homens dentro da mesma. Mas como aconteceu na clínica, as balas conseguiram fazer um estrago nele, que se afastava. Wells então entendeu e disse para Chris: Eu estava certo. Ele precisa ficar real para atacar. Por isso conseguimos acertar. Por isso as balas fazem efeito. Vamos mirar na cabeça, talvez dê certo como aconteceu com as vítimas dele que nos atacou. Os 2 se prepararam para atirar assim que ele retornasse. May fez o que Rodrigues disse, e assim que ela ficou próxima à entrada, Rodrigues deu 2 tiros certeiros nas raízes, desprendendo elas do livro. Nesse mesmo momento, Slenderman retornou para atacar Wells e Chris, que o esperavam, e atiraram em sua cabeça, sem saber que indiretamente sincronizavam com os tiros de Rodrigues na outra dimensão.
Um buraco começou a se formar onde deveria ter um rosto, e um líquido negro começou a escorrer, fazendo aquele ser se debater, derrubando tudo à sua volta. Rodrigues pegou o livro enquanto May saía pela abertura, seguida por ela, e as duas ainda presenciaram Slenderman se debater em meio a relâmpagos e flechas de luz, sugando toda a névoa para si, e numa explosão de luz ele desapareceu, junto com o buraco no chão da cabana. Os quatro estavam atônitos e respiravam ofegantes, e Rodrigues apertava o livro nas mãos. Wells passou o braço em volta do ombro dela e disse: "Depois dessa, eu vou me aposentar." Ela abraçou a cintura dele e respirou fundo, percebendo então que ainda segurava o livro. Ele então perguntou: "E esse livro?" Ela estendeu o livro, que era todo branco, com um título em letras negras que dizia: "Não me leia." Os quatro observavam o livro, que estava fechado, com uma tranca e uma chave presa à própria capa. May então falou: "Um livro como esse deveria estar guardado em um lugar longe das pessoas. O próprio título aguça a curiosidade." Ele mantinha um portal dimensional aberto entre o mundo do Slenderman e o nosso. Todas as crianças, Oliver, muitas crianças e adolescentes e alguns adultos, estavam lá, presos pelos tentáculos ou raízes dele, todos retorcidos. Foi horrível. Sei que não vou esquecer isso tão cedo, Rodrigues falou, entregando o livro para ele. Chris, que abraçava May, disse: "Vamos sair daqui. Mesmo tudo acabado, esse lugar me dá arrepios. Espero que o Cal tenha colhido o que plantou." "Ele colheu, amor. Eu o vi quando o corpo dele chegou lá, e foi envolto e retorcido pelas raízes." May respondeu, sentindo um alívio por um homem tão mau e cruel como o Dr. Stanton ter recebido seu castigo. Todos saíram de lá e voltaram para o apartamento de Brooke. Bateram na porta e quando ele abriu, perguntou: "Então, acabou?" Wells riu e disse: "Acha que estaríamos aqui se não tivesse acabado?" Tinha razão sobre o ritual. Ele abriu um portal entre os dois mundos, permitindo que os Slenderman viessem para o nosso mundo. Os garotos saíram do porão de Brooke e May os abraçou, e percebeu que o sinal que os garotos carregavam na altura do ombro havia sumido. "Chris, sumiram! As marcas de nascença sumiram." Chris foi até os garotos e investigou, constatando que realmente sumiram. Ele abraçou os filhos, respirando aliviado por eles estarem fora de risco. A semana foi de mudanças. Os Fosters se mudaram da bela casa perto da floresta para um conjunto habitacional de casas no centro de Jeffersonville. Wells pediu o afastamento da polícia e deu entrada em sua aposentadoria. O incidente na clínica prejudicou sua perna e ele ficaria mais tempo que o previsto em recuperação. Rodrigues e ele ficaram mais próximos depois disso. Brooke escreveu um livro e colocou o nome de The Black Man, onde expôs todas as suas informações, inclusive o incidente em Jeffersonville sobre o Slenderman. Ele classificou como uma obra de ficção, já que ninguém iria acreditar na existência desse ser. O livro do ritual foi deixado na mesa de Wells enquanto ele guardava seus pertences, esvaziando sua mesa. Uma confusão se formou da delegacia, enquanto um homem que era levado preso escapou dos policiais, que o conduziam. Aproveitando a confusão, uma figura de sobretudo entrou discretamente e pegou o livro, saindo em seguida sem ser visto ou notado por alguém. Quando Wells voltou à sua sala, notou que o livro não estava mais lá. Procurou em toda parte, até entre as coisas que havia guardado na caixa, mas não encontrou. Ele reviu as filmagens das câmeras internas, mas foram desligadas no momento da confusão e religadas depois. Nunca foi descoberto quem desligou as câmeras. O livro nunca foi visto e o professor Afonso Green foi embora da cidade no mesmo dia que o livro sumiu. Obrigada por escutarem até aqui. Obrigada pela companhia de vocês durante a
essa aventura interessante com esse ser enigmático. Você que vem até aqui, não é um inscrito, convido você a se tornar parte da família de Sombrios. Convide seus amigos para conhecerem o canal e se tornarem inscritos. E até a próxima!